Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Von Grol e sentado aqui comigo para continuar essa jornada de trilha de comentários da série original, temos Leandro O Magalhães. E aí, tudo bem, Murilo? Como é que tá o pessoal aí ouvindo mais uma vez as bobagens que a gente tem pra falar aqui da série original? Não é bobagem, é o que a gente fala é a verdade absoluta. A verdade definitiva que a gente fala, né? O que nós falamos é verdade, né? Nós somos os donos da verdade. Aí podia mudar o nome do podcast, os donos da verdade. É, só se for mesmo. Tá, da verdade. E aí, Leandrão, como é que tá a vida? Como é que tá São Paulo? Muito frio? Tá um pouquinho, né? Não tá aquela coisa que vocês devem ter aí de baixo, não, mas tá. Dá pra enganar aqui. Não, aqui tá um descontrole, assim, essa semana foi tipo assim, coisa de 5 graus, entendeu? E aí do nada tá 28 de novo, assim, então assim, pra ficar gripado é papum, né? Aí vocês ganham. Não, mas aqui é pior que aquele planeta do terceiro ano de TOS, sabe? Tá. Não, vem aqui em julho pra tu ver como é que é bacana. Você é doido. Então, Leandrão, hoje nós vamos falar de... Tu quer apresentar o episódio de hoje? Vamos lá, né? Vamos dar uma introduçãozinha que a gente tem meio que pulado essas introduções aqui. O pessoal aprende o episódio quando já tá tocando, né? Hoje vai ser Where No Man Has Gone Before, né? O nome mais bonito de TOS. Esse é, viu? Entendeu? O título do episódio, até o Samuel Pepper que escreveu, né? Que ele que fala, eu que criei o título do episódio, ele ressalta, né? Foi escrito por Samuel Pepper, né? Com muita colaboração do Gene Roddenberry, né? Embora ele não teve crédito de história. Colaboração, né? Vulgo, reescrita brutal. Teve, né? E dirigido por Jamie Goldstone, foi ao ar 22 de setembro de 1966. Então a gente vai voltar para setembro de 66 de novo aqui no podcast. Setembro de 76, que dia foi? 22 de setembro de 66. 22 de setembro, 2 dias depois que a gente comemora a gloriosa Dia da Independência Gaúcha. Dia da Independência Gaúcha. Que virou hoje o Dia do Gaúcho, que é o dia que a gente comemora a gloriosa Revolução Farroupilha, Leandro. Conhece a Revolução Farroupilha? Quem que não conhece? É aquele dia que nós nos revoltamos contra a tirania do governo brasileiro e lutamos pela nossa independência que está até hoje na nossa cabeça. Tô vendo. Na nossa cabeça. Mas assim, vamos dar play no episódio ou vamos papear antes? Tu que manda. Tu que manda. Eu só tô aqui Vamos lá. Eu tô no planeta eu só sou o fazedor de coisa. Então vamos lá, vamos começar. Assim, como a mecânica que o pessoal já tá conhecendo, né? A gente tá com o episódio pausado. Vamos fazer uma pequena contagem regressiva. Todo mundo dá play ao mesmo tempo, né? Nós aqui e o pessoal de casa, aqueles que quiserem acompanhar o podcast realmente acompanhando o episódio junto, né? Então vamos lá, fazer uma contagem regressiva aí que a gente só gurizada, um memorando. Se tu quiser, não é uma obrigação, não é obrigatório escutar o podcast vendo o episódio. É só uma segunda opção pra tu assistir. Se quiser assistir lavando a louça, dirigindo, dormindo, olhando, jogando futebol, é o ouvinte que manda, né, Leandro? Claro, entendeu? Assim é que é pra ter a dinâmica aqui do episódio pra aqueles que quiserem acompanhar ao mesmo tempo, né? Bora então, Leandrão? Pode contar aí. 3, 2, 1. Play. Então aqui tá, já começando, né? Enterprise vindo com a barreira estelar ali atrás, né? Porque assim, como a gente sabe, barreira estelar já começa derrapando cientificamente de forma bem bacana, assim, né? É uma premissa, assim, que ela soa épica, né? Entendeu? Então é um bom frame, né? Uma boa moldura para o episódio, para a história que o episódio quer se propor contar, né? Porque eles precisam de ter alguma coisa que provocasse o Ziriguidon nos tripulantes, né? Para eles ficarem poderosos, tudo. Então eles pensaram nessa questão assim que
Que não faz sentido nenhum, né? A barreira circulando a Via Láctea, entendeu? Mas ok, né? Na cena inicial aqui, a gente tem o Spock, o Spock e o Kirk jogando aí o xadrez 3D, né? Você vê que assim, eu acho que o Nimoy não tinha modulado completamente ainda a interpretação do Spock, porque você vê que assim, ele tem essa questão de assim, uma de suas emoções, mas ele fala o negócio meio como se fosse um smart ass, né, meu? Porque ou ele tá de ironia, ou ele não sabe que os caras têm emoções, que não faz o menor sentido. Então ele tá de ironia. Ele tá tirando uma com o Kirk, né? Ô, Leandro, mas esse episódio ele tem uma dinâmica completamente diferente do que foi depois da série clássica, né? Então, isso é uma grande coisa, né? Por ele ter sido o piloto, feito 1 ano e pouco antes dos demais episódios regulares da série original, ele tem toda uma particularidades dele que fica difícil você colocar na cronologia, né? Porque se você considerar a cronologia a Ferro e Fogo, ele é o 3º episódio da cronologia que a gente tá assistindo. Então ele aconteceu depois dos 2 primeiros. Mas é humanamente impossível esses eventos terem acontecido depois de Charlie X. Mas não combina, né? Não combina. Tá, mas no Ferro e Fogo no Canon, quando é que se passa isso? Na data estelar 1313. Como eles falam várias vezes. Em homenagem ao PT, como todos sabemos, né? Vai ver, já lá atrás os caras já viram isso. Então, então você pode estabelecer que na data estelar 1313, você tem a data estelar fácil aí dos dois anteriores? Acho que eu não tenho aqui, né? Mas seguinte, Leandro, no meu fandom, isso aí sempre foi a primeira viagem da tripulação, na missão de 5 anos. No meu próprio fandom, eu também considero ele como acontecendo antes dos demais regulares da série original. Porque não tem assim, não tem como nem a nossa loucura de fã consegue racionalizar, né? Porque você tem que racionalizar um monte de pequenas coisinhas. Por que o uniforme é... Tá, racionaliza então, tu que é o Mr. Racionalização. Por que o médico, o McCoy é médico nos 2 primeiros, aí tem esse outro médico, aí volta uma... Quer dizer, é muitas pequenas coisas que tem que ser racionalizadas. É mais fácil você considerar que, independentemente dele ter sido o 3º ao ar, cronologicamente ele ocorreu antes, entendeu? Tá, mas a Ferro e Fogo no Canon, onde é que tá esse episódio? Na data estelar 1313. Tá, mas isso é depois... Se os 2 primeiros são antes da data estelar 1313, né? Tá, e existe racionalização para isso se passar depois do Charlie X? Qual seria a racionalização? Eu não vou saber de cabeça de alguém, né? Mas assim, se você for ver, por exemplo, da questão da data estelar, a data estelar foi criada para esse episódio. E eles, mesmo o Roddenberry lá e o Peoples, quando eles estavam discutindo, o Herbert Sorrell também colaborou um pouco nisso, eles levaram em consideração a possibilidade dos episódios irem ao ar de maneira aleatória e a data estelar ia ficar parecendo que tá bagunçada. Então eles consideraram que a data estelar variaria dependendo da tua posição no espaço. A data estelar na Terra é diferente da data estelar em Vulcano num dado momento. Então, dependendo de onde você estaria, a data estelar pode ser 1313 e a data estelar dos 2 episódios anteriores poderia ser mais avançada. Você, por exemplo, 15 alguma coisa, por exemplo. Faz o menor sentido, Leandro. Não faz, mas é a racionalização que os caras colocaram de cara, entendeu? Entre eles. Não, mas eles. Não, eu prefiro ficar com a versão no meu fã nos passantes. É mais confortável. Não, claro, entendeu? Claro. Agora, eu sempre me perguntei por que essa sobrancelha do Spock é tão horrorosa nesse episódio. Qual? A sobrancelha do Spock. É aquela coisa, né? Eles trabalharam a maquilagem dele pra série original partindo do ponto que ele tava aí, né? Eles eu acho muito estranho, portanto, essa comitiva chegando na Não, ponte. Exatamente, os caras ficam tudo parado ali, né? Assistindo. Quem é essa mina? É a Yeoman dele. A ordenança. Dele. A ordenança daquele momento, né? Depois para os episódios seguintes viria a ser a outra. E ela vem de ter tido uma ordenança no The Cage, né? Ou seja, o papel ainda estava lá. Isso aí seria uma precursora da conselheira da nave? Isso que eu tava pensando também, assim, ela tem muito disso, né? Ela não é colocada como counsel, mas é colocada como a psiquiatra, né, da nave. Tá, mas qual a diferença, né?
Se tu quer racionalizar, Porque só aí que mudou o tá, nome. né? Ela é médica, né? Ela é estabelecida como médica, né? Enquanto eu acho que a Troy nunca foi estabelecida como tendo um perfil médico na Mas foi um nova geração. Né? cabidezinho de emprego do Picard ali. Ah, isso foi, né? Isso foi. Mas, então, tu, Leandro, que tu quer o Mr. Racionalização. Racionaliza a sobrancelha do Spock. Não Esse tem. episódio. Vai ver. Seria alguma modinha do dia lá em Vulcano, né? Que os caras depois mudaram, né? Entendeu? Se a mulherada faz sobrancelha hoje em dia, os vulcanos também podem fazer sobrancelha. E mais, ele teve que tirar a sobrancelha pra fazer os episódios pra ser o Spock? Você vê que é meio raspado nas pontas, né? Porque não tem muito o que fazer. Agora é o seguinte, né? O Spock não tinha achado ainda o personagem, mas o Kirk sim, né? O Shatner. O Nimoy, por exemplo, assim, ele comentou posteriormente que ele sentiu que houve mais uma química inicial boa com o O Shatner Shatner, que com o do Jeffrey que o Hunter. Jeffrey Hunter, entendeu? Porque é Ele o seguinte, sentiu o Jeffrey Hunter, que ornou mais. o Jeffrey, ele já era um cara muito sério. O Spock tinha que levar o tom pra contrastar isso com o Jeffrey Hunter. Como o Kirk, o Shatner, assumiu uma posição mais relaxada, o Nimoy pode se assumir como um cara mais sério, mais ponderado. Sim, ele fica sendo o straight man, né, da relação, né? Você vê que o Shatner já tem uma dinâmica nesses primeiros minutos de série aí. Ele faz piada com o Mitchell no turboelevador, né? Dele dar uma aloprada pelo Spock ter perdido a partida. Então você vê que tem uma dinâmica mais descontraída, realmente, entre eles ali, né? O Shatner já achou o personagem de primeira, né? Eu acho que ele já cai no chão correndo, de fato, né? Dá pra sentir isso. Cara, eu acho muito bizarro aquela comitiva ali atrás, olhando. Os caras não saem dali, né, mano? Assistindo a merda. Só o Takei tá um pouco mais relaxado, né, mano? Mas mais ou menos aí, né? Aí, Leandro, só vai se cumprindo a minha teoria de que em Thó só escalavam loiras. Aí nesse momento tem as tripulantes são. As que a gente tá vendo são loiras, de fato. Isso é uma teoria que eu vou carregar até o fim desse podcast. Vamos acompanhar, vamos fazer um placar aqui, né? O placar estamos a 3-0 ainda, já. Mas como é que tu assemelha, Leandro, o plot desse episódio com o plot do filme 5, por exemplo? Você vê que tem motes aí, né? Eles terem que tratar com pessoas poderosas, né? No caso do mote do filme 5, eles estavam indo pro centro da galáxia, aí eles estão indo pra fora da galáxia, né? Você vê que existe uma busca de ir assim, que é o ir aonde nenhum homem jamais esteve, né? Sim, mas sim, então, cara, pra estarem fora da galáxia, eles estão andando há um puta muito de tempo, né? O Mitchell se agarrando com a ordenança, já, a tensão vai crescendo, os caras vão se agarrando já. Né? Sim, dane-se que ele tem que pilotar a nave, né? Não, exatamente, né? Ele pilota com uma mão, o cara é tão bom. Segura a ordenança com o outro. Não, ele tá jogando charme na menina, e a menina é bonita, né? Opa, mas é o seguinte, Leandro, eles estão andando há um tempão pra chegar na borda da galáxia, né? Aí assim, assume-se que eles chegaram em dobra até aquele ponto lá e agora estão em impulso, né? Não, mas agora começa a dar os 220 aí que vai resultar. Não, mas assim, o que eu tô dizendo, Leandro, é que pra eles estarem na borda da galáxia não pode ser o dia 5 da viagem. Não, lógico. E assim, e aquela coisa, assim, o que a gente considera como velocidade de dobra, eles já falam em dobra aí, obviamente, mas eles não tinham estabelecido que de ir do ponto A ao ponto B leva X tempo. Por exemplo, Voyager deixou isso muito bem claro, né? De você ir de um lado a outro da Via Láctea leva 75 anos. Então, será que eles andaram 75 anos aí? Não, obviamente que não, entendeu? Mesmo porque, assim, a Federação até a borda da galáxia perto do lado dela valeria bem menos, claro. Será que eles andaram aqui em 1-2 meses? É que, assim, eles não teriam começado... A gente assume que eles saíram do setor 001 e foram pra ir em linha reta. Entendeu? Levaram tem que ser, né? algumas semanas, vamos botar assim. Então faz algumas semanas que eles saíram da doca. Então. Pergunta não, o que eu ia dizer? Eu acho legal nesse episódio, eu não sei o que tu vai achar. Por mais que sim, eu acho um episódio com problema sério de ritmo, problema seríssimo de ritmo, principalmente no primeiro ato. Eu gosto muito dos valores de produção e principalmente
eu acho que é uma das melhores direções de Star Trek. Não, é bom, ele é bem dirigido mesmo. O James Goldstone, que dirigiu, ele não veio a dirigir muitos episódios posteriormente, entendeu? Já chegou a dirigir algum? Ele dirigiu, acho que uns 2, 3 a mais na primeira temporada. Não vou lembrar de cabeça agora quais. Mas não foram muitos, não. Eu acho muito legal e que eu acho que ele acha uns ângulos nunca depois revisitados, né? Quando ele sai do turbo do elevador e entra na ponte também, não... Eu não entendo. Eu acho essa cena horrível. ela é meio assim, tan. Chato São Pedro total. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó, 13, 12, ó, são 13, 12. Você vê que dá umas flutuadas aí. É que é 13, 12, Leandro, porque foi uma analogia, foi uma mensagem subliminar do Gene Roddenberry pra 13 PT, 12 PDT, Aliança Ciro Gomes e PT, entendeu? Tá cavando. Mas me prova que não foi isso. Atrás, né? Me prova que não foi isso, Leandro. Quero que tu prova. Você tá indo buscar umas simbologias malucas, mas tudo bem, né? Mas é o seguinte, meu. Você tava falando dos valores. A direção. O valor de produção Isso. realmente foi muito alto pra época, entendeu? Leandro, assim, ó. Era muito boa a produção de TOS. Agora a gente tem que acabar com essa lenda de que eles faziam com um orçamento baixo, né? Que é uma lenda que circula no fandom. Era um orçamento bom. Esse episódio custou uns 385 mil. E a NBC tinha dado de grana original 216. Então você vê que eles deram uma estourada boa até no orçamento para um segundo piloto, né? Considerando. Já era raro você ter um segundo piloto, né? E você colocar esse dinheiro no segundo piloto. Então, assim, eles. Quanto seria, Leandro? 216 mil dólares, 385 mil dólares no dia de hoje? Precisaria fazer. Tem calculadora para isso na internet, mas talvez uns 3, 4 milhões de dólares? Não, acho que não deve ser tudo isso, não. Vamos pensar em 1 milhão de dólares? Vamos dizer. Não, assim, tem piloto que custa muito mais hoje, claro, entendeu? Mas não sei, Leandro. Mas mesmo assim era um bom dinheiro na época. Mas pra TV custa muito mais que isso? É que, assim, você tem que considerar também que não era uma produção de uma série, era uma produção de uma série que demanda muito efeito visual, demanda muita exato. direção de arte própria. A gente tem que acabar com essa lenda dentro do fandom que Star Trek era na raça, né? Não, tinha muita coisa que era, mas assim, mas não era como se os caras fossem uns coitados, né? Não era. Não, eram. Se pá, são os orçamentos mais caros da NBC na época, né? Sim, certo. Provavelmente. Entendeu? A Desilu tava meio cabreira com o nível de custo que esse episódio teve. Não, mas Star Trek fudeu a Desilu, né? Entendeu? Assim, foi uma produção alta, realmente, de valores. Mas o seguinte, o lance que é o seguinte, o Decade foi recusado em fevereiro e eles gravaram esse episódio em julho e entregaram em janeiro. Teve uma pós-produção longa, né? E aí deixou a NBC meio cabreiro e falou, cara, como é que nós vamos fazer isso semanalmente? Depois eles encontraram o ritmo deles, porque eles sabiam que não podiam se dar o luxo de gastar todo esse tempo com episódio por episódio, né? E como é que tu acha, Leandro, que eles conseguiram pra contornar esse tempo que no The Man Trap, no No Man's Gone Before demorou 6 meses pra produzir episódios semanais depois? É que eles estavam, assim, muito daquilo da metodologia que eles viriam aplicar nos episódios posteriores, eles estavam definindo, né? Por exemplo, eles definiram por exemplo, esse episódio teve muita tomada que a Enterprise, de filmagem da tomada de Enterprise para efeitos, foi dentro desse episódio que depois foi reaproveitado no restante da série. Uhum. Claro que filmaram novas tomadas dela, indo, passando aqui a câmera ali, mas muito que foi aquilo. Então, assim, você tem muito disso, né? Então, assim, isso adicionou tempo a esse episódio que naturalmente não viria ser tão usado nos demais, né? Olha ali, um precursor do e-book. Com certeza, né? Primeira vez, acho que é um dos primeiros exercícios de, assim, o cara tá lendo um livro eletrônico, né? Agora é o seguinte, uma coisa que contrasta gerações, né, Leandro? A primeira vez que isso ali não foi algo que ressaltou meus... tudo bem, tá lendo ali no computador, qual é o absurdo? E talvez pra quem viu na época fosse algo, olha, que loucura. Assim, né? Uma grande novidade, né? Pô, você vai conseguir ler numa telinha desse tamanho à sua disposição
entendeu? Numa cama de hospital, por exemplo. Isso em si já era uma grande... Vários elementos, entendeu? Futuristas aí numa tomada. Não, e uma só. coisa que eu olho hoje tudo bem, tá lendo? Qual é o que tem de encantamento, né? Pra ver como é que é do ponto de vista técnico, Leandro, o episódio ele mostra todas as qualidades que a NBC queria, né? Ele tem ação, ele tem emoção, aventura, sem perder as qualidades do piloto original, né? Ele é claramente uma evolução do Decade, né? Não, certamente, entendeu? Por exemplo, o Gene mesmo, as reescritas que o Gene colaborou nesse episódio, ele adicionou mais ação, principalmente do terceiro ato. Que esse roteiro foi muito bem trabalhado da versão original. A versão original nem era o Mitchell, entendeu? Era um maluco de uma colônia terráquea, entendeu? Que virava o semideus aí, tudo, entendeu? Eles foram gradativamente trabalhando o episódio para daí ser na Enterprise, para daí ser alguém relacionado com o Kirk, para daí ter o dilema do Kirk, e assim vai, entendeu? O lance de ser um amigo do Kirk, essa cena eu acho legal. Se ele olha pra câmera, essa olhadinha pra câmera é marota, né? Quer dizer, ele não tá olhando pra câmera, ele tá olhando pro ângulo da câmera interna da Enterprise que o Kirk tá vendo, né? Será que ele não sabe? Mas eu sempre subentendi que ele sabia que o Kirk tava vendo ele. Não, isso fiquei subentendido que ele sabia que o Kirk tava observando ele naquele momento. Momento racionalização, por que não era uma McCoy ainda? Porque o McCoy não tinha sido... Dentro do nosso fano desse episódio ocorrer antes, o McCoy não havia ainda sido escalado pra essa nave. Não, mas dentro do meu fandom, ele tava num período de transição, porque aí o McCoy já era. Porque no meu fandom, o McCoy saltou junto. Ele poderia estar na nave, ele simplesmente não foi visto, porque o médico não aparece tanto assim também, se for pensar bem, né? Durante o intervalo ele tava almoçando com o Kirk. Essa mulher é bonita também. Mas a questão é a seguinte... a Susan... Como é que é o nome dela mesmo? Susan... não lembro. Me escapou agora, mas ela... Susan não, Sally. Ela fez muita televisão na época, né? Ela e o Gary Lookwood fizeram muita televisão na época, né? Uhum. Ela posteriormente foi conhecida por fazer a Lábios Quentes no filme original de MASH, no filme, né? Não na série. E o Gary Lockwood, obviamente, 2001. trabalhou em 2001, né? Aliás, ele tava pra sair daí pra ir pra Londres. Ah, é? Foi um trabalho em sequência? Foi um trabalho em sequência, entendeu? Ele inclusive, o contrato dele com a Desiludra lá estabeleceu que, assim, ele tinha que meio que ser liberado pra poder ir lá trabalhar com o Kubrick em 2001, né? Uhum. E fez um baita papel lá, né? Não, marcou, certamente. Né? Ô, Leandro, a versão original desse piloto apresentado na NBC, ela foi lançada pro público em home video em 2009, né? Inclui uma abertura e tal, com o fundo da galáxia, enquanto que ele descreve a missão da nave, mais nos corredores, tem um letreiro diferente. Não, bem interessante, né? A versão originalista, não, acho que foi bem antes disso. Não, é em home video 2009. 2009? É. A versão, o corte original sem abertura tradicional, esse tipo de coisa? Isso. Eu tava imaginando que era antes, eu tinha uma impressão que tinha visto a versão original antes. Mas enfim. Foi lançado e é bem interessante, eu acho bem legal os letreiros diferentes, né? Ele se apresenta como Star Trek. Uma os créditos aparecem durante as cenas. E fica aparecendo Star Trek Ato 1, Star Trek Ato 2, Star Trek Ato 3. Fica estranho a gente ver dessa forma, né? Porque não é a maneira tradicional que a gente tem de como posteriormente ela foi exibida, né? Quer falar uma coisa? Essas lentes de contato aí que ele tá usando, assim, ela tava mais acostumada a usar lentes do que ele. Ela teve que usar muito menos lentes no episódio, né? Porque ela só fica com os Paranauê de semideusa no final, né? Mas ele comeu pão que amassou com essas lentes, viu? Ele não tava conseguindo aturar elas por muito tempo. Uma história interessante desse episódio, Leandro, é que o ator Paul Kerr, que viveu o tenente Lee Kelson, ficou muito chateado quando ele ficou sabendo que o personagem dele ia morrer. Ficou sabendo? Foi o primeiro red shirt filmado, né? Que ele tinha certeza que o personagem dele ia ser um sucesso de audiência. Mas foi o primeiro a rodar. Pelo menos ficou marcado na história, né? Primeiro red shirt e dessa pra uma melhor.
Não cronologicamente na exibição, né? Mas foi o primeiro filmado. Quer dizer, porque The Cage não morre ninguém, né? Se você for pensar bem, né? The Cage morre. Morre um monte de gente The Cage. Morre The Cage, não tô lembrando. Morre um monte de gente, cara. Metade do episódio morre. Ah, tá. Ele aparecendo aí. Essa cena eu acho que a atuação não tá rolando, né? Você vê que ela tem. Embora eu acho que funciona um pouco em favor, né? Ela fica um pouco. Assim, meio que o cara não sabe o que falar, né? Então. Eu acho o arco do Gary Mitchell muito melancólico, porque ele era um cara super legal, né? E aí Sim. ele foi afetado pelo Jiraiya louco aí e virou esse louco, né? Você vê que assim, não é. Acho que não foi tão gradativamente como poderia ter sido, né? Talvez eu não tivesse muito tempo pra trabalhar isso, né? Mas ele já meio que fica muito nóia bem rápido. Uhum. Sim, e depois Cara, assim, eu sendo muito sincero, eu acho a trama desse episódio meio assim. Qual palavra que eu vou usar? No sense demais, entendeu? Não tem uma explicação lógica. Não, eu não considero tanto, não. Eu acho que dá pra. Ela é arbitrária, né? Ela fala assim, ela estabelece que qualquer um. Quer dizer, qualquer um não. Tem, assim, você tem que ter um nível de percepção extrasensorial num XYZ que eles medem aí, de um tal nível que você é afetado pela barreira e você pega esses poderes. Tanto é que Star Trek Continuous usou esse episódio muito como gancho para o finale deles, né? Que meio que retoma esses motes aí. Sim. Entendeu? Desse mesmo episódio. A barreira na borda da galáxia, tudo aquilo lá, né? Então, assim, existe uma pequena lógica interna de como a coisa afeta a pessoa. E eles até discutem muito isso aí, né? Inclusive, eu acho que eles já meio que percebem o que tá acontecendo cedo na trama até. Entendeu? Baseado nas fitas da Valiant e em discussão entre eles. Uma delas é essa cena entre a equipe aí. Pô, como é que é o nome da personagem? Fugiu o nome da personagem agora. Da doutora? É. É a Danner. Eu não sei pronunciar direito, Danner. Tu não sente que ela faz um dublê de McCoy nesse episódio? No contexto Kirk Spock. Ela faz umas intervenções assim, fala assim, meio apaixonadas, né? Eu acho que isso até meio que entra um pouco em contraste com o que o Mitchell comenta dela, né? Que tem aquela cena na ponte lá, que a gente passou pela cena, né? Que ela comenta que ela é meio que uma geladeira ambulante, né? No roteiro original, ele chamava ela de Frígida mesmo, entendeu? Que a NBC não ficou muito simpático com essa fala. Então eles mudaram pra meio que freezer ambulante, um negócio assim, né? Não lembro como que ficaria em português. Porque ela fica fazendo um contraste realmente o freezer emocional e a razão do Spock, né? Sim, nesse momento aí ela tá servindo de contraponto a ele, né? Exatamente como o McCoy seria depois, né? Sim. Nessa fase aí da história, o Sul também não era piloto, né? O Sul era físico da nave. Exatamente, né? Ele não tinha se encontrado ainda a posição definitiva nele, né? O Scott já estava estabelecido como engenheiro, né? O James Doohan, inclusive, assim, ele que batizou o Scott e ele que estabeleceu o Scott como escocês. Ah, sério? Entendeu? Assim, em conversas com o Roddenberry, com o pessoal lá. Ele fez uma meia dúzia de sotaques lá, né? E ele falou assim, não, eu acho que um sotaque escocês combina bem com sabe quais são os outros sotaques que ele testou? Ah, não vou saber, não. Mas o que tu imagina? Talvez tenha tido algum irlandês, alguém do interior dos Estados Unidos, talvez, né? Por aí vai, né? Será que teve uma coisa latina? Na latina acho que não ia encaixar, não. Não, eu ainda vou produzir Star Trek Luiz Miguel, entendeu? Luiz Miguel Indoor, no Man's Gone Before. Tem que botar o tripulante brasileiro que a gente enche o saco o Kurtzman a colocar. Isso que eu não tem essa obsessão por um tripulante brasileiro.
Um dia vai acabar aparecendo, né? Os caras vão querer botar Pra mim, tanto faz, tanto fez, entendeu? uma diversidade lá. Eu tô feliz porque já apareceu o Brasil em Star Trek, né? Que foi Enterprise. Aqui e ali aparece. Só aqui, né? Ali não aparece, só essa vez, né? Ou teve alguma outra menção? Não, tem algumas, entendeu? Já dizia Dax, comentou que ela vivia gostando de ir no Rio de Janeiro. Quando ela fala isso, Leandro? Acho que no season finale de Space Nine. No series finale. Mas quando ela já dizia que não tá no Sirius Final, Leandro. Eu não lembro, acho que foi no series finale. Ela comenta. Mas ela tá morta no Sirius Final? Quem? Já dizia? Não, a Dax eu tô falando. A Erzi. Então. Pô, eu não lembro, preciso ver de novo. Mas a Erzi fala que a Jadzia gostava de dinheiro do Rio. Pô, eu não lembro disso, mas é muito aqui a colar, né? Acho que é essas duas que a gente tem. Coisinhas aqui e ali só, pô. Pra dizer que tem, entendeu? Uhum. Aí agora voltou a data estelar 13/13, tava 13/12 no segundo ato, agora tá 13/13 do primeiro. É que aí é chapa só PT, não tem PDT, entendeu? Entendeu? Agora eles estão chegando em Delta Vega, o famoso planeta do filme de 2009, né? É mais um elemento do filme de 2012 que é dos primeiros episódios, né, meu? Foi só que o GG viu. O GG viu esses 3 primeiros e já pincelou os trecos, falou, isso aqui eles vão gostar. Pega esse negócio aqui também do McCoy tá usando uma camisa preta aqui nesse episódio e pronto, tá bom. Tem um monte de cano aqui nesse outro episódio e pronto. Ele viu o Arnold Mendes Go Before, ele viu o Charlie X. Ele viu... e toca o jogo, né? Agora falando sério, será que o JJ revisitou tudo pra fazer os filmes? Dá a impressão que não, pelo monte de coisa que tem esses 3 episódios tem. Não, falando sério. Não, ele deve ter visto mais, obviamente. É que ele deve ter prestado mais atenção nesses. Né? Agora, eu tenho certeza que o JJ viu o DS9. DS9? Claro. O que te faz pensar isso? De onde é que ele foi pescar a sessão 31? Mas isso já é pro próximo, né? Não, aí obviamente que sim, claro. De algum lugar surgiu, né? E aí já o nosso querido Gary Mitchell revelando suas atividades paranormais, né? Já tá mostrando telecinese, né? Uhum. Eles revisitaram bastante vezes nesse começo de temporada o lance do poder ilimitado, né? Ilimitado power. Isso, né? Você vê que o Charlie X tem um pouco disso, né? O Trey Lane vai ter. Pouco não, né? Muito disso. O Charlie não era tão capaz como ele, né? Assim, no final do episódio ele tá quase um kill, né, mano? Ele consegue fazer as plantas do nada lá no planeta lá e assim por diante. E o próprio The Cage tem um flerta com isso, né? Os talosianos. Tu acha que é um conceito um pouco maçante? Que os talosianos eram mais na mente, né? Aí de fato, o cara tá conseguindo manipular a matéria mesmo, né? E tudo isso, e tudo relacionado a isso. E depois ele repete um outro conceito de Charlie X, que é o clássico poder absoluto corrompe absolutamente, né? É uma coisa que foi usada depois com Charlie em Charlie X. Toma! Já dá um aguenta nele ali. É o Kirk-Fu. O Kirk-Fu já tá começando a aparecer já. E nós estamos vendo agora a foto que é a capa desse podcast, desse episódio de hoje. Exatamente. Que é o Kirk agarrado com... segurando o maluco, né? Porque senão não vai dar tempo. Olha lá, já dá outro sossega-leão nele aí. Kirk é um lutador, assim, fantástico, né? Você vê que o Spock é o único que tá de phaser na cinta, né? O phaser de The Cage ainda. Parece que entre Arnold Mendes Go Before e o Torment Trap teve uma revolução na Força Solar. Os caras chegando no Palácio da Alvorada aí. Muito bom. Pior que parece mesmo, né? Não, derivado diretamente do Palácio da Alvorada. Os caras não, falando sério, os caras foram fazer pesquisa, né? Que prédio futurista tem pra lá e pra cá, entendeu? E eles pegaram do Palácio da Alvorada. E ser assumido? Assim, eu vou te falar assim, não, tá escrito aqui, não, nós pegamos o Palácio da Alvorada. Mas assim, olha pra aquilo, entendeu? Não tem Leandro, é parecido, mas não diria que é copiado. Não, mas não tô dizendo isso de maneira
difamatória, não, entendeu? É bem legal que... Eu acho que tem a síndrome de vira-lata e tem a síndrome de cachorro especial. Nossa, de dizer isso. Entendeu? Acho que deve ter um Fredzinho assim na Rússia. Não vou te falar que não, mas... muito válido, né? Mas o seguinte, né? Entre esse episódio e o German Trap, parece ter tido uma revolução na Frota Estelar, né? De conceito visual. Porque os caras mudaram o uniforme, os caras mudaram a arma, os caras mudaram tripulação, mudou tudo mas os caras em uma semana. Vivem mudando o uniforme, né? Mas há não... 2 anos os caras mudam o uniforme. Não tanto assim também, né? Mas esses uniformes, eles caem mais pra The Cage do que para o restante da série. Tu não acha completamente não prático esse uniforme? Eu não consigo imaginar alguém indo pra galáxia com um uniforme desse. Sim. Você tem que estabelecer que, assim, pra dia a dia de fazer uma série de televisão dos anos 60, caía bem, né? Aí você, por exemplo, assim, os caras vão sair da nave, ir pra planetas. Poderia ir com uma coisa mais segura do que meramente uma blusinha com gola polo ainda, gola olímpica, né, que tem ainda aí. Sim, gola olímpica. Tu não acha que foi, assim, lançar pra mala, um erro da produção ter colocado esse episódio? Porque eu imagino tá, em 66, ok? Vou imaginar nós, viajamos um tempo, eu tô em 66, tá? O episódio estreou em terças-feiras, né? Eu acho que era terças, né? A gente assistiu terça-feira The Man Trap. Terça que vem nós sentamos e assistimos Charlie X. E agora nós assistimos isso. Não estourou uns parafusos? Eu acho que deve certamente teve aqueles que perceberam que foi um negócio inconsistente com os 2 anteriores, né? Entendeu? Porque tem bastante inconsistência. Não digo inconsistência de maneira pejorativa, é porque é um piloto feito 1 ano e meio antes dos demais. E isso não deve ter passado desapercebido. Mas é aquela coisa também, a natureza de como pilotos iam ao ar naquela época. Mas tu não acha que eles não podiam ter abdicado esse episódio? Não colocado ao ar? Ou envelopado ele como The Menagerie fez com The Cage? Poderia, mas aí seria o segundo uso desse gimmick na primeira temporada, né? Assim, mas guarda pra terceira, sei lá. Não, mas acho que foi um investimento muito alto para os caras sequer considerar isso. Entendeu? Os caras estavam com um episódio totalmente válido e bem feito e não colocaria no ar. Acho que não ia então estreia com ele. Poderia estrear com ele. Eu acho que deveria ter estreado com ele. Ele teria sido um bom piloto. Sim, um bom piloto no sentido de ir ao ar, não só um bom piloto para vender a série. Cara, pior que eu acho que desses 3 episódios que a gente assistiu agora, o melhor é o Charlie X, né? Eu acho que o melhor é o Charlie X. Embora eu gosto desse também. Dos 3, esse é o meu segundo. Eu acho que ele tem um problema de ritmo gravíssimo. O Spock já aparece com o cano ali já. Tá uma brincadeira, né? Não encosta no Spock que é o homem da arma. Ele tá nervoso. Ele já tinha fritado o Mitchell aí faz tempo, se dependesse dele. O Spock? Claro. Mas eu acho, Leandro, que esse episódio tem um problema de ritmo seríssimo. Fazer uma confissão, tá? Hoje de tarde eu fui assistir o episódio, eu dormi no meio. Dormi e eu acordei e tava tocando Tempo de Nudez. Já tá acabado já, né? Não, eu dormi numa daquelas cenas do Gary Mitchell batendo um papo na enfermaria, sabe? Ali tem assim períodos longos de... Cara, eu vou dizer, eu acordei completamente assustado com o Sulu com a espada. Em Tempo de Nudez, né? Porque eu já tinha ido pro outro episódio. Eu acho que tem um problema de ritmo seríssimo. Pra uma instalação automática, esse lugar aí é grande pra caramba, né? Opa! Sem ninguém. E outra coisa interessante desse episódio é que ele tem uma trilha sonora bem característica, né? Ele tem uma trilha sonora bem épica. Já faz, né, a música desse episódio, né? E é bem, já mostra bem as características, as melhores características, eu diria, né, da trilha sonora da série original. Mas essa é diferente das outras. Não, claro. Mas é a mesma escola de pensamento, né? Que você sabe mais de música do que eu, então você sabe julgar. Não, mas não é nem questão de qualidade, Leandro, de uma pra outra. Eu acho que essa sequência desse episódio, ela é mais presente no episódio.
ela é sim. mixada até mais alto que nos outros. Uhum. Lá vem Entendeu? o cabo aí pra engasgar. Como é que será que eles fizeram isso? O cabo devia ser bem rígido, né? Com um maluco ali embaixo segurando ele. Não devia ter sido extremamente difícil, né? Lá vem o cabão, cheio de paixão. É bem por aí mesmo. Ticatá. Reza a lenda que ele teve muito problema com essas lentes, né? Tu falou, né? Chegou a falar. Teve. Ele não aguentava muito, não. Ele, assim, esse jeito dele de interpretar, falavam que era devido à lente, que ele não estava conseguindo ver direito através da lente. Por isso que ele inclinava a cabeça. Mas ele comentou que ele inclinava a cabeça, que era mais uma escolha mesmo, pra parecer arrogante. Assim, pra pagar de o cara já. Tu acha que ele é um personagem. Deus. Um personagem relativamente parecido com o Kirk, em termos de personalidade? Assim, é que a gente pegou pouco dele no modo normal, né? Mas é meio que alguém bem como colega do Kirk, encaixa bem. Não é à toa que ele era amigo do Kirk, né? Então. Aí Você vê que eles tinham uma. Eles comentam, né? Quando ele tá lá na enfermaria, dos tempos de academia deles, né? Eles comentam bastante até. Sim, e naquela cena do elevador eles se mostram bem íntimos daquela hora que ele dá uma aloprada no Spock pro Gary, né? Sim, exatamente. Entendeu? Você vê que existe uma relação de amizade de longa data. O Kirk comenta que há 15 anos que ele conhece o cara. O interessante é que ele é o mesmo. Ele não é o mesmo médico do The Cage, né? Não é o mesmo. Ele só pintou nesse episódio, então. Somente desse episódio. E racionalizando, onde é que foi parar esse cara, será? Aí que tá, né? Se você for pensar bem, assim, tripulações girarem é mais o comum, o que deveria ser a norma numa situação dessa, do que não girar. Uhum. Entendeu? Assim, o anormal é a tripulação ficar a mesma tripulação, o mesmo núcleo de tripulação lá por 30 anos. Isso não faz um pingo de sentido. Entendeu? Hoje em dia não é assim, não tem por que ser. Mas no caso, depois da missão de 5 anos, essa tripulação virou o Dream Team da frota, né? É isso que a gente aplica de racionalização para justificar isso. Mas essa é a exceção da regra. Tanto que a partir do 1, ele só manda a Enterprise para as missões mais top, entendeu? Assim, o auge deu uma merda, o Vidir tá aí. Chama quem? Então, tem que chamar. Pra que você vai ligar, né? Não tipo assim, a missão mais importante, sei lá, naquele momento da história da Frota Estelar, que era a reunião com os Klingons. Quem é que chamaram? Então, o pessoal. E aí explica eles terem mantido o time, entre aspas, coeso. Porque, por exemplo, o Tchekov tinha vazado. Não, concordo. É isso que a gente tem que considerar. Mas eu te falo, é mais natural tripulações rotacionarem do que não rotacionarem. Então, assim, é natural que o cara aparecido. Vamos considerar que ele foi alguns meses na nave e foi transferido para outro posto. Ou quem garante que o McCoy não tava de licença? Também. Isso aí é o cara que cobre as férias dos outros, né, mano? Vai ver. Ele era amigo. Staff, né? Ele era. Pra lá e pra cá. Mas garante que não era. É uma racionalização boa. Tu não acha que a frota não tem esses caras? Certamente. Tá. Vai ficar cobrindo a negada, entendeu? Eu acho um episódio, Leandro, como eu falei, um episódio absolutamente problemático. Acho que ele tem um problema de ritmo grave. Mas eu acho que essa sequência final é muito boa. Sim, ela é bem intensa pra época, entendeu? O quebra-pau deles pra época, entendeu? Foi bem gráfico até, eles consideraram. Mas eu acho que foi isso que vendeu a série, esse final. Eu acho que ele vende a série. Sim. Os pedras de isopor caindo pra lá e pra cá, né? Sabe o que me lembra essa cena, esse cenário? Tu lembra no começo de As Duas Torres, o Frodo e o Sam? Tá. Sabe o que eu tô falando? Não vou lembrar de cabeça cravada a sequência, mas o jeitão da formação rochosa aí. Não parece? É lá que eles encontram os Smigol. É um soundstage grande, é maior do que eles iriam usar, porque não é, acho que não é na Desilu esse soundstage aí, é em outro lugar lá de Hollywood.
Uhum. É um soundstage que era usado para filme mudo. É um negócio enorme, entendeu? Você vê que ele tem uma amplitude maior do que outras tomadas de planetas, né? Na série Eu acho original. a fotografia desse episódio muito mais bonita que a fotografia que depois se seguiu nos outros. Não à toa, o diretor de fotografia nesse episódio é o cara que foi o. Não sei se foi o diretor de fotografia do filme ou ele foi alguma coisa assim abaixo, mas estava na turma do Vento Levou. Ganhou o Oscar. Tá. Você vê que os caras. Ou seja, a série original conseguiu um pessoal veterano de Hollywood de tarimba, entendeu? Uhum. Não era pouca coisa, não. E acho que é até por isso que ele tem esse resultado de valor. Acho que em termos de valores de produção, Leandro, ele é até melhor que a série clássica. Não, Real. Você vê que ele é acima da média mesmo, de fato. Em termos de valores de produção, tu acha que esse é o da série clássica com mais grana valendo? Óbvio, não tô dizendo que esse é o mais caro, mas tô dizendo assim que tu mais vê valores de produção. Não, tem outros que tem mais, né? Mas eu acho que esse é um dos mais. Eu acho que um que deve ter custado super caro foi. Olha que legal, a Síndrome do Murilo, esqueci o nome do episódio, vou ver aqui na Netflix o nome do bagulho. Enquanto. Vamos ver. E os nomes são em português, isso que é legal. Em português é A Teia Toliana. Tolian Web. Tolian Web, isso aí. Que é um episódio caro, né? Teve que usar bastante efeito óptico naquela época pra Hoje você mostrar. sabia. E aí, uma confusão pra mim, esse é o meu segundo episódio favorito de TOS, depois de Destiny Dead Forever. É que é um episódio da terceira temporada, né? Então ele já tava meio sofrendo de custo. Mas eu acho um resultado. Mas eles conseguiram tirar ele de pedra, né? Terceiro ano, ele tem uns baita episódios, só que assim, o problema é que entre esses baita episódios tem umas pequenas tragédias. Entendeu? Ele é muito inconsistente nessa temporada. Exatamente. E aí nós estamos tendo já o ápice do episódio, que eu acho que é o que salva o episódio, não sei o que eu acho. Aí você vê que o Kirk tenta aplicar um pouco da sua retórica infalível, né? Pra ajudar ela, pra pegar a ajuda dela, né? Eles estão num clima assim meio... Não... Ajoelhe-se a mim. Esse final tem um clima meio Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Uhum. Não vai dizer que não tem. Não, ele tá numa posição aí de se considerar uma divindade completa, né? Que fim levou esse rifle? Põe o Kirk pra rezar aí. Que fim levou esse rifle na Frota Estelar? Porque pararam de usar Não rifle, aparece, né? Acho que não usam mais o rifle na série original, né? Mas eu não considero que o rifle foi abolido, porque rifles tem nas produções que vieram após, né? Então é meramente DS9 muito, né? que simplesmente não apareceu, mas estavam lá. E ele usava nos episódios que não foram gravados. A lápide com o R. O né? R. É a famosa lápide com o R. Racionalize. O Star Trek Continuous racionalizou isso, né? Eles colocaram uma fala do Kiko no Continuous falando assim, o Mitchell nem escrever meu nome direito na lápide, escreveu, meu. Ele racionalizou como ia ser errado, simplesmente. Simplesmente escreveu errado, cara. O cara já tava perdendo a mente mesmo, direto. Porque dito que ele era James Tiberius Kirk, foi só em TAS, né? Foi estabelecido em TAS isso. E depois foi... Viu, o JJ assistiu o TAS. Porque ele bate na tecla do James Tiberius Kirk. É verdade. Ele deve ter pego alguma coisa de lá. Vamos ver, ele assistiu o único episódio de TAS, entendeu? Se duvidar, tu vai naquele episódio de TAS, tem outras coisas de 2009. Porque foi o único que ele assistiu. Mano. Duvida não. Porque foi o único que ele assistiu. Duvida é o primeiro episódio. O primeiro episódio de TAS? Como é que é? Não é o Yesteryear. Não é o Yesteryear o primeiro episódio? Acho que não. Tem a impressão que era. Eu não vou dizer o nome para preservar a imagem do nosso querido membro do Terek Brasilis, que disse que Yesteryear é melhor que qualquer episódio de TOS, né? Vixe, moleque. Tu conhece a peça? Quem que falou isso? Quer dizer em rede nacional o nome do cidadão? Ué, você que trouxe o tema baila, agora você vai ter que... O Gustavo Gobi acha que Yesteryear é melhor que qualquer episódio de TOS. Ixi.
Aí Não sei até que ponto a série animada consegue colaborar tão bem assim com a série original, mas tudo bem. O Gustavo realmente acha que a série animada é melhor que a série original? A série animada tem boas tramas, né? Mas Leandro, o que me tira... Aqui entre nós, é uma bosta. Não, eu não gosto. O que me tira do sério em a série animada é a animação. Mas na época que tava fazendo. Que eu sei que era o melhor que dava pra fazer, especialmente no início dos anos 70 em animação americana. Era a Filmation e a Hanna-Barbera mandavam na animação americana na televisão. Cara, eu acho muito legal essa luta. Era o que dava pra fazer. Seu parênteses, Leandro, um parênteses da luta. Eu acho uma luta fantástica. Não, ela é muito bem coreografada. Já todos os fundamentos do Kung Fu tá aí. Não, eu acho muito bem dirigida o ângulo da câmera. E os caras metem areia nesse cenário aí, né, mano? Falam até que a Lucy... Olha aí, tá vendo? Esses ângulos de câmera e essas lentes. Acho fantásticas essas lentes. Mas o que tu tá falando de Taz? Não, assim, Taz, é isso, entendeu? Assim, o que me faz perder o rebolado com o Taz é a animação, mas isso sou eu, entendeu? Eu vou dizer, sabe por que eu adoro Taz? Porque, cara, quando eu tenho problema de insônia, a Taz resolve. Eu tô dormindo em 3 minutos com Taz. Taz não tem tantos defensores assim o bastante pra o único que eu conheço é o Gustavo. O único que eu conheço. Mas voltando ao assunto da direção dessa luta final, eu acho que, assim, é bem autoral, né, pra Star Trek. Uma coisa que estão repetindo depois. Vai isopor pra cima do maluco. E aí nós temos a nossa síndrome daquele personagem... Sabe aquela... Óbvio, leu externo na Bíblia. Que o cara construiu a própria... Construiu uma forca para um outro... E ele mesmo foi enforcado, né? Ele cavou a própria cova, literalmente. Ele literalmente cavou a própria cova. Esse episódio termina com um ar, assim, de... The End of the War, né? Você vê que, assim, ela morre de papufa, né? Ela não tava tão fraca, assim, pra morrer, né? Mas meio que quiseram escrever o personagem pra fora, né? E esse ketchup na cara do Shatner. Fakezão esse sangue, né? Mas tudo bem. A intensidade do combate ali salvou a pátria. Essa morte dessa mulher, cara, novela da Record, esse final de... E já a camisa rasgada, né? Vou começar já começar a tradução. Ele institui várias traduções nesse episódio, né? Tem várias. O intercomunicador é diferente no The Cage, né? Vários dos props são originais do The Cage. Esse acho que é o original do The Cage, os props. Uhum. Ele é muito grande, né? Ó, esse monitorzinho aí da cadeira do capitão também é... O legal é essa nunca mais viu, né? Ele enfaixado. Não lembro de fato. Tem um desses frames que ficou bem popular, né? Com Kirk, a cara do Kirk. Eles usaram como material promocional, né? E depois ficou por um longo tempo. Até hoje, se duvidar, tu bota James Kirk no Google, vai aparecer um desses frames como uma das primeiras fotos. Certamente. Uma das primeiras fotos. Acho que até uma dessas aí dele com o Spock. O Spock eu não diria tanto, né? Você vê que o Spock tá vestido em dourado aí, né? Então você não é o look mais comum do nosso Vulcano. Nosso Vulcano preferido. Nosso Vulcano preferido, diga por você mesmo. O meu é o Cyborg. O Cyborg. Sacaneando, cara. Leandro, então vamos chegando ao fim de mais um glorioso Série Spock. Mais um. Aí agora a gente entra já nos créditos. Os framezinhos, né? Alguns de The Cage, alguns dos próximos episódios. Tu quer fazer aquele quadrinho da Kelvin? Oi? O quadrinho aquele, como seria esse episódio na Kelvin? Sem dúvida, assim, como teria sido esse episódio na linha do tempo Kelvin. Uhum. Assim, ele não muda muito, entendeu? Assim, tudo que você tem que assumir é que as circunstâncias levaram a todos eles estarem na Enterprise e a Enterprise receber essa missão. Agora, a relação dele com o Gary Mitchell pode ter mudado. A relação com o Gary Mitchell pode ter mudado. Ele pode não ter conhecido o Gary Mitchell, por exemplo.
Porque a situação, porque o ano dele entrar na academia mudou. Ele pode não ter encontrado Gary Mitchell, nunca ter conhecido, não ter tido uma relação tão próxima, entendeu? Então, assim, tudo isso afeta o episódio tal qual teria sido. Eles poderiam ter recebido a missão de encontrar a Astralia da Valiant lá na beirada da galáxia e outros tripulantes terem recebido os Irigidon aí, entendeu? Por exemplo. Mas não seria um episódio igual. Não seria um episódio igual, né? Não seria um episódio igual. Então, Leandro, vamos caminhando para mais um fim do nosso querido conversa, do nosso querido Service Spock. Mais um, eu acho que é um episódio assim, com um probleminha de ritmo, mas que até por termos assim, um episódio histórico para Star Trek, né? Sim, é um episódio que tem o seu diferencial, entendeu? Tem um lugar muito específico na história de Jornada das Estrelas. Né? Então ficamos por aqui hoje, Leandro. Ficamos por aqui para próxima semana aí, mais um. Falarmos de The Naked Time. Exatamente. Então, gurizada, muito obrigado por ter assistido o nosso programa. Comente para conversar comigo e com o Leandro aí nos comentários do TB, das redes sociais e tal. Um abraço do gaiteiro, Leandro. Falou. Valeu, pessoal. Tchau.